Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora falar dessa vez sobre os jogos da seleção brasileira nessa data FIFA, que contra a Colômbia e a Argentina. Então já peço você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses demais vídeos para ajudar quem está começando. O Brasil entra duas vezes em campo, primeiro quinta-feira, 9h45 da noite, que horáriozinho vagabundo, não? Enfrenta a Colômbia em casa no Brasília e depois, no dia 25, na terça-feira, viaja até a Argentina para enfrentar os donos da casa, um jogo fora de casa, às 9 horas da noite, pelo menos no horário bem mais decente para assistir, um Argentina e Brasil, Super Clássico das Américas. Dois confrontos muito difíceis. Para mim, desse ciclo tal, as duas melhores seleções do continente, as duas seleções que apresentaram o melhor futebol, apesar da Colômbia não ser mais a segunda colocada das eliminatórias, para mim são as duas melhores seleções do continente nesse ciclo atual. A Argentina continua sendo muito forte, apesar de já ter tido melhores desempenhos, ainda é uma seleção muito competitiva, ainda é uma seleção que ainda é líder das eliminatórias, é a atual campeã da América, e a Colômbia, que cresceu muito, né, desde que trocou de técnico, cresceu muito desse ciclo, vem tendo jogadores se destacando também no futebol europeu, é uma seleção que coletivamente vem jogando muito bem, foi vice-campeã da Copa América, passou em primeiro no grupo do Brasil, inclusive, e jogando bola, né? Jogando bem. E fez bons jogos, inclusive, contra a Argentina em casa. É uma seleção que, contra as seleções mais fortes, faz jogos competitivos, até amistosos, como, por exemplo, contra a Espanha recentemente. Então, é uma seleção que vem crescendo bem e que, se continuar nessa toada, pode ser competitiva em 2026. São dois jogos bastante difíceis do Brasil, duas provas de fogo para o Dorival Júnior. Eu diria que perder, não vencer pelo menos um desses dois jogos, ou empatar os dois, ou até perder os dois, pode colocar fim ao trabalho do Dorival Júnior, pois aí, assim, já não tem muita confiança da torcida, já não tem confiança da mídia. Se nesses dois confrontos não conseguir vitórias ou atuações melhores, ou alguma coisa que convença que demonstra que vale a pena continuar apostando nele, eu acho que podemos ver o fim da era do Dorival Júnior na seleção. Na última data FIFA, o Brasil fez dois jogos, empatou os dois, primeiro fora de casa contra a Venezuela e depois em casa contra o Uruguai. Não foram grandes atuações. Como vencendo a tônica da era do Dorival Júnior, uma seleção que não empolga nem pouco, ver os jogos da seleção, acho que tirando aquele segundo tempo contra o Peru, geralmente nada empolgante. Se pegar os últimos 5, 6 jogos, se pegar os últimos jogos das eliminatórias, são 3 vitórias, 2 empates e uma derrota, mas desempenhos bem ruins. E agora pega as duas seleções mais fortes. Pensando na seleção que o Dorival convocou, nós temos na defesa uma curiosidade, porque assim, ele inicialmente optou pelo Danilo. Não vou nem entrar aqui no mérito se mereceu ou não. E depois do corte dele, trouxe o Alexandre. São dois laterais que assim, são laterais, mas que também podem jogar como zagueiro. Dá a entender que o Dorival talvez cogite em algum momento lançar uma ideia com 3 zagueiros, com um desses laterais sendo o terceiro zagueiro e tendo 2 alas ainda, porque inicialmente ele só tinha colocado um lateral esquerdo e tinha colocado 2 laterais direito mais o Danilo. Então, fico curioso se esse pode ser um teste. Saiu informação esses dias que ele tinha planejado a seleção com um 4-2-3-1, tendo o Neymar ao lado ao lado de Rodrigo, um quarteto de frente com Neymar, Rodrigo, Vinícius Júnior e Rafinha, mais André e Bruno Guimarães no meio campo. Nossa, esse time não marca ninguém também. Lindo no ataque, mas nada, quando perder a bola também, pelo amor de Deus. Vamos ver se sem o Neymar se vai se manter essa ideia, né? Então, quarteto ofensivo com 2 volantes, ou se sem o Neymar ele vai querer colocar mais um jogador do meio de campo para aumentar um pouco mais a capacidade desse meio campo de marcação. Ou se podemos ver, quem sabe, ele realmente adotando, quem sabe, uma linha de 3 na defesa. E porque o Brasil tem qualidade, né? Tem jogadores de qualidade. A verdade é essa. Você pega ali na linha de defesa, na zaga, quando você olha a seleção, você tem Alisson, agora o Ederson foi contado, mas o Alisson que é titular há anos do Liverpool, olha o que ele jogou nas oitavas contra o PSG, o que ele fez no jogo de ida. O Liverpool era para ter sido eliminado com muito mais facilidade, só foi a adesão dos pênaltis que o Alisson jogou muito. Na dupla de zaga, você tem você tem Murilo e Gabriel Magalhães, 2 dos melhores zagueiros do futebol inglês nessa temporada. E ainda o Marquinhos, que é titular no PSG há anos e anos. Na lateral você tem o Anderson, que se destaca no futebol francês. Aí realmente, a laterais não é exatamente a posição que mais empolga, mas o Wesley tá jogando muito bem no Flamengo.
E é um jogador observado no futebol europeu. Entre os volantes, pô, o Bruno Guimarães é um cara que joga em alto nível no futebol inglês já faz algum tempo. Quando você vai para o ataque, aí pô, você tem o Rodrigo, que é titular do Real Madrid, e um cara importante, até decisivo em campanhas de Champions nos últimos anos. Pô, você tem simplesmente o atual melhor jogador do mundo, que é o Vinícius Júnior, e o Rafinha, que é um forte candidato a ser o melhor do mundo nessa temporada. Você tem o Matheus Cunha, que é um destaque, não só o principal jogador do seu time na Premier League, como assim, talvez um top 10 jogadores da Premier League nessa temporada ele esteja nesse top 10. Tanto que ele vem jogando bola, que ele vem carregando o Wolverhampton nas costas. Então, assim, você tem talento individual para fazer a seleção jogar muito mais. Não é inadmissível o tanto que o Brasil joga mal. E isso passa para mim muito pelo trabalho do Dorival. Uma coisa é um outro jogador jogar baixo, agora quando todo mundo joga baixo, claramente existe um problema coletivo. É um Dorival que não consegue dar uma cara para a seleção, dar uma identidade, não consegue se adaptar. E a maior qualidade do Dorival nos seus trabalhos do clube, para mim, é a capacidade dele de se adaptar ao que tem. E na seleção, ele não está conseguindo fazer isso. Ele parece meio perdido, parece que não sabe, não consegue fazer o que tem de se fazer, não consegue potencializar os jogadores. As ideias iniciais dele não combinavam muito com esse time pede por mais aproximação, pede mais liberdade, troca de movimentação. E defensivamente a seleção brasileira também é uma peneira, também nem isso consegue ser seguro. Ao mesmo tempo, essa aposta na volta do Neymar não é por acaso. Convenhamos que apostar no Neymar, e isso é uma notícia que a comissão técnica está frustrada pela lesão do Neymar, por ele ter sido cortado, foram muito ingênuos, né? Apostar no Neymar, ainda mais em época de carnaval, foi muita ingenuidade. Mas, dito isso, eu acho que isso mostra o quanto a seleção brasileira é dependente do Neymar ainda. E eu não falo do Neymar dentro de campo, o jogador. Eu falo da imagem Neymar. Eu falo do quanto a seleção brasileira é dependente do Neymar no sentido de ter alguém para servir de escudo, ter alguém para se esconder. E eu falo da diretoria da CBF, que até hoje busca o Neymar também para tentar se esconder das críticas, da sua responsabilidade no que vem sendo esse ciclo desastroso da seleção. Falo da comissão técnica, que quer o Neymar como um líder, alguém para também se esconder, para tentar ser uma esperança para dar jeito nesse time. E principalmente dos jogadores, que usam a figura do Neymar para se esconder do fato de que muitos deles na seleção brasileira ficam devendo, ficam abaixo e que falta para vários deles chamarem a responsabilidade, coisa que fazem nos seus clubes. É óbvio que o mau trabalho do Dorival atrapalha, é óbvio que a desorganização da CBF também é um fator e tudo mais, mas assim, tá faltando também mais personalidade, né? Porque a gente vê em entrevistas de jogadores e tudo mais, todo mundo ainda vê o Neymar como esse grande líder e todo mundo tem esperança do Neymar surgir e ele ser esse cara que vai tomar frente, esse cara que no momento ruim, ele que vai tomar o chumbo grosso primeiro, ao invés dos outros. Eu acho que falta para um jogador de seleção brasileira chamar mais responsabilidade, né? Sair debaixo da asa do Neymar, parar de querer usar o Neymar somente como escudo para justificar, para se esconder dessas atuações e começar a chamar a responsabilidade, como fazem esses clubes. Se eu falo de Vinícius Júnior, eu falo de Rodrigo, entre outros. Os jogadores precisam mostrar mais na seleção, tem capacidade, tem qualidade para isso. E não dá para ficar se escorando o Neymar por muito mais tempo. Vai ficar daqui a 10 anos a seleção brasileira esperando o Neymar voltar para servir de escudo para os outros. E não dá para ficar nisso aí para sempre. A seleção brasileira tem qualidade para montar um time competitivo sem o Neymar em campo. Sem a figura dele como líder, sem ter ele como esse escudo para os outros se esconderem. Né? É meio feio isso. E quando você olha a seleção, tem qualidade nos setores. Não tem justificativo o Brasil jogar tão mal assim, ser tão pouco competitivo. E tem 2 jogos dificílimos. Para mim, são 2 testes de fogo pro Dorival, do trabalho dele. Se não mostrar uma evolução, se não mostrar um time que consiga ser mais seguro defensivamente, e aí eu faço uma crítica à convocação dele, que não tem um volante com uma capacidade de marcação. Quando você olha as opções André, Bruno Guimarães, Gerson, até o Joelinton. O Joelinton geralmente não joga numa dupla de volante, joga num sistema com trio. São jogadores com qualidade, são jogadores que oficialmente agregam, mas não são nenhum exímios marcadores. E você vai pegar as 2 principais seleções do continente, 2 seleções que vão ter a bola em alguns momentos, que não vão ficar só jogando fechadinha, que vão te atacar, que vão também ir pra cima, que vão exigir de você força defensiva, capacidade de marcação e de combate desse meio campo. E não tem um volante com maior capacidade defensiva, pode custar caro. E eu falo, por exemplo, do Ederson na Atalanta, que vem jogando muito bem há umas 2 temporadas, vem sendo um pilar, que é um jogador hoje com mais capacidade de marcação que alguns dos convocados, seria uma boa opção. E isso pode fazer diferença, porque tanto Colômbia quanto Argentina são duas seleções
que tem no meio campo sua parte forte. Então eu quero ver o que o Dorival tem planejado para isso, para combater esse meio campo. O que a gente vem vendo na seleção brasileira é um time defensivamente que não passa confiança, uma transição complicada, não é um time organizado para se defender quando tenta se defender no seu próprio campo, que dá muito espaço, a entrada da área não consegue se proteger muito na entrada da área para chutes de fora da área dos seus adversários. E a gente está falando, como eu falei, Colômbia e Argentina são duas seleções que têm bons meios de campos, que têm muito da sua força justamente na qualidade do seu meio de campo, de controlar o jogo, de acionar os seus ataques. Então vamos ver como a seleção brasileira vai se organizar para tentar parar isso. E esse jogo ofensivo, Colômbia e Argentina vão ser seleções que vão dar mais campo para o Brasil em algum momento. E isso pode ser útil, já que é uma seleção que depende tanto da individualidade, ter adversários que vão te dar um pouco mais de campo pode ser útil, pensando que você tem jogadores como Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior, tem o Endrick no banco, entre outros, que podem se aproveitar disso. Mas é muito mais difícil se aproveitar da individualidade quando você não tem um coletivo que te ajuda. Então, é um teste de fogo para o trabalho do Dorival. Eu acho seriamente que tem grande chance que, se o Brasil não mostrar uma evolução, se o Brasil mostrar o desempenho ruim novamente, mostrar uma seleção defensivamente frágil, e principalmente se não vencer esses 2 jogos, que o Dorival seja demitido. E se for, vai ser com total justiça do mundo, porque não tem a confiança da torcida, não tem a confiança da mídia, e se mais uma vez não conseguir se mostrar competitivo contra as principais seleções do continente, porque a gente deveria acreditar que ele vai conseguir arrumar esse time pensando numa Copa do Mundo, né? Mas essa é a minha opinião, quero saber de vocês, deixem nos comentários quais suas expectativas para a seleção brasileira nessa data FIFA. Não esqueça também de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado por quem viu até o final, tchau, tchau e até a próxima.